Onde é que andam os blogs de cinema? E como o prometido é devido, ou muitas vezes o prometido é de vidro, vamos então falar de um segundo blog que ainda existe, que é o blog do Miguel Ferreira, chamado Créditos Finais. O Miguel Ferreira é a segunda pessoa, a seguir ao Carlos, depois venho eu, que faz parte do podcast Nalgas do Mandarim, que vocês devem até conhecer, e aliás muitos de vocês até estão a ouvir este podcast e a pensar que porcaria estou a consumir este conteúdo, porque infelizmente não há do bom. É uma espécie de droga mais fraquita, enquanto a mais pura não vem, ou porque é mais cara, não sei. Porque é que as Nalgas do Mandarim não continuam mais presentes? O Miguel Ferreira é também um grande amigalhaço. Tão amigalhaço, se calhar, como o Carlos. Eu conheço também há menos tempo, mas o Miguel Ferreira tem uma grande vantagem, que é, mora mesmo aqui ao lado. O que faz com que nós possamos, de vez em quando, reunirmos, não é? Porque hoje em dia, com as famílias, crianças, trabalho, é sempre difícil, mas de vez em quando fazemos aquilo que mais gostamos de fazer juntos, que é, não sejam marotos, é ir ao cinema. O Miguel tem um blog chamado Créditos Finais, que é um blog que ele inicialmente terá até criado com um amigo que mantém nos créditos finais aqui do seu blog, que é o João Gaspar, apesar de claramente toda a gente saber, não é? Mesmo a nível internacional e nos grandes congressos de blogs de Las Vegas e Nova York, Paris, que é o Miguel, a única pessoa que está por trás deste blog. O Miguel continua a escrever, porque como vocês sabem, ou se calhar não sabem, mas escrever é a melhor terapia. Fazer podcasts também, mas para fazer um podcast, pelo menos para mim, é necessário uma certa privacidade, é necessário nós estarmos reunidos com algumas condições, porque não gostamos que estejam pessoas a entrar porta dentro e a verem-nos aqui a falar feitos parvos para o microfone. Enquanto escrever, nós estamos a trabalhar e de repente paramos um bocadinho, escrevemos meia hora, voltamos ao trabalho. É uma coisa que, apesar de também muito intimista, pode ser feita até num centro comercial, no meio de 500 pessoas. O Miguel socorre-se muito, para bem da sua saúde mental, de escrever no blog ou de fazer o podcast connosco, ou até o podcast dele, que é os Filmes Gêmeos. Tem também um estilo muito próprio, que é um estilo ótimo, que é para mim um dos melhores estilos de escrita, altamente pessoal, não é? Ele tem muita piada, tem muito jeito para comparações, muito jeito para metáforas, tem um jeito especial para as palavras, sabe escolhê-las bem, sabe colocá-las, sabe armadilhá-las. E o Miguel usa um esquema de referências dentro dos seus pequenos textos, que são densos, não é? Como se fosse um texto .zip, que ele num parágrafo escreve o que outras pessoas, como eu, nabos, escrevem em 6 ou 7 parágrafos. Portanto, cada vez que sai um texto do Miguel, um textinho do Miguel, que maravilha. E ele, às vezes, escreve mais, outras vezes escreve menos. É o créditos-finais.blogspot.com, como toda a gente deverá conhecer, e ele tem aqui posts mais recentes, como, por exemplo, o do Super-Homem, que ele foi ver. Tem aqui do Jurassic Park, que ele foi ver e veio de lá como se tivesse sido violado pelos olhos. Tem aqui mais umas séries também, em que ele fala aqui de umas séries de televisão, umas telenovelas que ele vê. Quer dizer, as pessoas não são de facto perfeitas, as pessoas têm às vezes as melhores, não é? Têm estas falhas gravíssimas que, fosse eu presidente da Federação Europeia, eu já estaria preso. Vamos então ler o texto que ele escreveu sobre o Super-Homem e também interpretá-lo e falar aqui um bocadinho acerca do que é que ele escreveu. E o texto é do dia 14 de julho de 2025, ele deverá ter ido logo à estreia, infelizmente não conseguimos ir juntos a este, e ele diz assim, atenção, o texto chama-se Hey Buddy, Eyes Up Here, que é o trocadilho para aquelas moças peitudas de decote, quando lhe estamos a olhar para as mamocas e elas dizem, ei, puto, aqui em cima. Vamos então ler o texto. Para o bem comum, não é, de novo, uma história de origem. De facto, o Miguel tem razão, ninguém aguenta já histórias de origem. Já tivemos que mamar com o tio Ben a morrer 329 vezes, mais uma dose de Clark na quinta poderia ter, de facto, originar traumas do dia da marmota irreversíveis. De facto, o Miguel aqui vem a levantar o pano para uma nova tendência dos filmes de super-heróis, que é origens não. Origens toda a gente sabe, esqueçam. Assim,
é apanhar o voo em andamento naquele que é o super-homem mais falível, empático e humano de que me lembro. Este triângulo Kent, Lane, Luthor, casa de emoções visceral, seja de amor ou por ódio, é fantástico e onde o filme de facto respira. Veja-se a cena de diálogo do punk rock, que se alia a uma voz crítica feroz, descarada e corajosa dos nossos dias, chamando os macacos pelos nomes, literalmente macacos. O meu maior problema com esta aventura é, talvez por ser uma introdução a um reimaginado DCU, que é para quem não sabe, existe o MCU da Marvel e o DCU é da DC Comics. Termos de percorrer um cortejo interminável de personagens que fariam sentido numa lógica televisiva, mas que aqui apenas desviam o foco do mais importante. Ele é capaz de ter razão, nós ficamos um bocado atordoados com tanto personagem que nem conhecíamos, não é? que vão aparecendo nestes filmes de DCU, nomeadamente, e se calhar mais no cinema de James Gunn, porque ele, em primeiro lugar, tem aquele jeito para puxar o underdog para cima, e depois o James Gunn, para quem não... Eu não li o texto até ao fim, atenção, e o Miguel até pode falar nisto, mas o James Gunn vem da Troma, e ele tem uma natureza muito campy, muito trash de cinema, que ele pega nessa estética e aplica no cinema de centenas de milhões de euros e é maravilhoso. Veja-se o pouquíssimo tempo de antena dado aos pais adotivos. Tem razão, Miguel. Miguel, tens razão, alguém devia ter falado nisto. Falta-lhe uma espinha dorsal, também. Porém, este lado falhado e gelatinoso também lhe confere um certo charme e levou-me para clássicos como Ghostbusters 2. Ghostbusters 2, que é um filme, assim como o Indiana Jones 2, que tem fama de ser mau, mas de facto quem os viveu na adolescência, como é o meu caso, e se calhar também o caso do Miguel, nós não percebemos porque é que o Ghostbusters 2 tem má fama, ou porque é que o Indiana Jones 2 tem má fama, porque de facto são perfeitos e para algumas pessoas são até os primeiros das sagas e são coisas que ficam para sempre, como por exemplo o Predator 2 também. E o Miguel acaba o texto com: e esse sorriso na cara já ninguém me tira. E isto, para quem conhece o Miguel, nem sequer é simbólico, nem sequer é figurativo. Ele de facto tem o sorriso, e eu até agora, se fechar os olhos, vou fechar, estou a ver o sorriso do Miguel nesta situação. Por isso, Miguel, amigão, amo-te muito, como sabes, quero que sejas feliz e quero também que o teu blog nunca morra.